Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno. Meu amigo, minha amiga, a graça e a paz a você da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 3 de agosto, terça-feira, nesse mês que devemos rezar pelas vocações, não podemos nos esquecer da primeira vocação e mais importante de todas, a vocação à vida cristã e, consequentemente, à santidade. Todos somos chamados, vocacionados à santidade e fora desse caminho não temos como viver bem, qualquer que seja a nossa vocação pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus que escolhe, o Filho Jesus que chama e o Espírito Santo que envia esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e nos mostra a vontade dele para nossas vidas. Através da mensagem da Bíblia, muitas vidas são mudadas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, da liturgia, está em Mateus, capítulo 14, os versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus seguramente educava os discípulos para enfrentar tempestades futuras mais perigosas, aproveitando os tempos difíceis das suas vidas. Depois da multiplicação dos pães,
Ontem, segunda-feira, que ouvimos este evangelho, Jesus agora se despede do povo, daquela multidão. Ele mandou que os discípulos entrassem na barca e seguirem à sua frente para o outro lado do mar. E depois, o que Jesus fez? Subiu ao monte para orar a sós, como os grandes personagens da Bíblia, Moisés, Elias. A Sagrada Escritura fala que ele ficou até 3 horas da madrugada rezando. E nós, quanto tempo do nosso tempo estamos rezando? A barca está a várias centenas de metros da terra, a muita distância de Jesus. O vento era contrário, impedindo de regressar, ou seja, de volta a Jesus. Trevas da noite, fortes vento, perigo de ir ao fundo, desespero. Não é esta, às vezes, a nossa situação? Às vezes perdendo o ânimo e a coragem de lutar. A vida é uma travessia e viver é caminhar. As travessias costumam serem arriscadas e causam medo. Há aqueles que preferem evitá-las. O medo é o maior obstáculo para reconhecer e seguir Jesus. A reação de Pedro é interessante. O grande milagre não está em caminhar sobre as águas. O grande milagre está para caminhar para Jesus. No medo e insegurança, fragilidade, como Pedro, mas com confiança. Se és tu, Senhor, manda-me a ter contigo. É certo que nada é fácil. Os ventos dão contra. Você cai e começa a ir para o fundo. Salva-me, Senhor. O importante também é isso, suplicar, entrega confiante, reconhecer e saber que é pequeno e necessitado de ajuda. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Jesus disse: vem, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Confiança. Enquanto olhava para Jesus, Pedro andava sobre as águas. Ele teve medo quando olhou em direção ao vento e tirou o olhar de Deus. Se estiver passando por um momento difícil, não tire o olhar em direção para Deus. Não fique com os olhos fixos no seu problema. Preciso fixar os olhos em Jesus. Termina este evangelho com a profissão de fé. Os discípulos todos prostraram-se, se dirigem a Jesus dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. Oremos. Neste mês de agosto somos todos chamados a intensificar as orações pelas vocações. A Igreja nos pede, rezemos pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê a sabedoria para ver o caminho e a generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Despertai nas nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino e na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas e desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nosso auxílio está no nome do Senhor. O Deus de bondade nos abençoe na sua misericórdia e infunda em nós a sabedoria da salvação. Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas obras. Oriente para Ele os nossos passos e nos mostre um caminho da caridade e da paz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você está enfrentando um forte vento contrário, se você esforçou-se e lutou, mas ainda não conseguiu sair desta situação, entregue o controle de seu barco a Jesus, convide-o para entrar em sua vida e transforme o vento contrário em brisa suave que sopra em seu favor. No amor de Santa Rita, nunca estaremos sozinhos.